Uma das dúvidas bastante frequente das pessoas é como atingir um equilíbrio, como a gente ter equilíbrio nas nossas escolhas, como ter um equilíbrio na vida saudável. Porque parece ser tão incompatível, né? A gente ter uma vida saudável e ao mesmo tempo ter uma vida social, festas, passear, viajar, sair com os amigos, barzinho. Como é que a gente faz para conseguir ter esse equilíbrio? Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente vai precisar pensar em quais são os nossos limites, quais são os nossos objetivos e os nossos limites. Então, se você, por exemplo, parte de um princípio que você tem, eu estou com tantos quilos, eu tenho um tanto de gordura no meu corpo, eu queria ficar melhor do que eu estou, e o que eu estou disposto a fazer, o que eu estou disposta a abrir mão para isso? Então, essas perguntas a gente tem que fazer. Por exemplo, você quer ficar com 16% de gordura corporal, vamos supor que você tenha 1,70 m, você quer pesar 60 quilos, 58 quilos, ter uma quantidade de gordura super baixa para uma mulher, em média, por exemplo, estou dando um exemplo de uma mulher, né? O homem, por exemplo, seria menos que isso, porque os homens têm menos gordura que as mulheres. Mas você está nesse momento com 25%. Então, o que você vai ter que fazer para conseguir isso? Quanto você vai ter que abrir mão de alguns hábitos, da sua vida social, de algumas coisas que você gosta de fazer para conseguir ter esse resultado e, principalmente, sustentar esse resultado? Essa conta, ela é individual, porque claro que você tem que considerar que cada pessoa tem características e preferências. E para a gente atingir um equilíbrio, a gente vai ter que fazer o quê? Uma análise do que é importante para a gente. Por exemplo, se para você é essencial que você consuma bebida alcoólica todos os fins de semana, então você vai ter que pensar, bom, se eu vou consumir toda semana a bebida alcoólica, eu sei que vai ser mais difícil eu conseguir ter 16% de gordura corporal, né? Eu tenho 25%, vai ser mais difícil chegar nesses 16%. Por quê? Porque o álcool vai dificultar com que você tenha essa redução de gordura corporal. Eu já falei isso em vídeo específico sobre o álcool, em outros vídeos também. Então, naturalmente, esse resultado vai demorar mais e é mais difícil de você conseguir um resultado tão intenso. Aí você vai ter que pensar, eu vou querer esse resultado rápido, eu quero realmente esse resultado rápido. E outro, se eu não conseguir esse resultado, quanto que eu aceito mudar, né? Quanto que eu vou fazer? Eu vou ceder um pouquinho de um lado e do outro? Eu vou aceitar eu ter só 20% de gordura em vez de ter 16% para poder beber um pouquinho mais do que se eu tivesse para conseguir atingir esse nível? Vou aceitar. Aí se eu não conseguir chegar nesse nível mínimo que eu quero, eu vou conseguir reduzir mesmo assim essa bebida? Eu vou tentar não beber todos os finais de semana? Vou começar a beber só uma vez por mês? Quanto que você está disposto a fazer isso? É aí que a gente atinge o tal do equilíbrio. Porque o equilíbrio é isso, não é a restrição total, é o quanto que você vai fazer de restrição, de mudanças, de escolhas na sua vida. Porque, claro, que eu tô falando que o álcool faz bem, a gente sabe que não faz, por exemplo, bem, né? A gente sabe, quem estuda a fundo, a gente vê o tanto que ele impacta negativamente, muito mais do que positivamente. Mas a gente sabe que faz parte da vida social de muita gente, é uma coisa que muitas pessoas gostam de fazer. Então, considerando isso, a gente vai fazer esse custo-benefício. Claro que não estou falando de pessoas que têm um vício, por exemplo, que tem o alcoolismo, que aí nesse caso é uma situação mais complexa e não vem aqui ao tema nesse caso. Da mesma forma, a gente tem que pensar em relação à nossa alimentação. Todo fim de semana eu quero comer um lanche, um hambúrguer, um fast food. Isso para mim é essencial. Então, eu vou ter que aceitar que talvez fazendo isso vai ser mais difícil eu conseguir algum resultado? Com certeza. Principalmente quando a gente está falando de resultados intensos. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma vida muito não saudável, a gente não está consumindo nada saudável, todos os dias a nossa dieta está muito desregrada, muito fast food, muito excesso de gordura, pouca quantidade de vegetais, estamos sedentários, a gente bebe muito, tudo isso está desregrado, é mais fácil quando você reduz um pouco, você ter um resultado. Mas aí, partindo desse resultado novo, para a gente conseguir um resultado ainda melhor, a gente vai ter que fazer um pouco mais de esforço. E aí que começa a chegar qual que é esse limite que a gente vai chegar para ter esse equilíbrio das duas coisas. Claro que a diferença entre as pessoas existe, né? Tem pessoas que vão ter mais facilidades para ter um resultado e outras menos. Se vamos considerar, por exemplo, as mulheres têm mais dificuldade que os homens em média. As mulheres mais jovens têm menos dificuldade que as mulheres que têm mais idade.
Dos homens também, é a mesma coisa. Então, você considerar um homem jovem em relação a uma mulher de 50 anos, é muita diferença de facilidades. E outra coisa é da onde você partiu, né? Então, você considerar uma pessoa que já teve 20 quilos a mais, para ela, e agora ela tá, vamos supor que ela tinha 90 quilos e ela tá com 70 e ela queria pesar 60. É muito mais difícil ela chegar nos 60 quilos do que alguém que tem 70 e quer chegar nos 60. Por quê? Porque existe toda aquela questão da doença obesidade, que eu já fiz vídeo sobre isso, falando dessa dificuldade que o nosso corpo tem, dessa adaptação que ele faz, essa gasto de energia que reduz, o aumento da fome, a dificuldade de autocontrole. Então, realmente é mais difícil, ela vai ter que fazer mais esforço do que alguém que nunca teve esse peso maior. E aí, se ela quiser realmente um resultado ainda melhor, ela vai ter que ter, às vezes, um estilo de vida muito mais saudável do que a média, para conseguir ter esse resultado. E aí, quanto que você está disposto a fazer isso, né? Então, por exemplo, você vai tirar férias 15 dias e vai viajar. E aí, você fala assim, bom, nas férias, você perdeu já 10 quilos, aí você vai viajar. Você, nas férias eu não quero fazer exercício, não quero mudar minha alimentação, não quero fazer nada. Ótimo. Ok, essa é a sua escolha. Você sabe qual que é a consequência dessa escolha? Bom, eu sei, pode ser que eu engorde, né? Pode ser que eu aumente o peso, recupere parte desse peso. E como eu já perdi 10 quilos, é interessante a gente saber que é mais fácil de eu engordar do que alguém que nunca teve mais peso e resolve relaxar nas férias. Porque essa pessoa que sempre teve o mesmo peso, ela tem menos chance de engordar mais do que 2 quilos em 15 dias do que alguém que já teve 10 quilos a mais, que tem mais facilidade de engordar 4 quilos, por exemplo. Por quê? Por causa dessa questão da adaptação metabólica. A pessoa que perdeu 10 quilos gasta menos energia, essa pessoa tende a ter mais fome, percebe menos o tamanho das porções. E quando a gente considera férias, às vezes acontece da gente comer coisas muito calóricas em pedaços muito pequenos. Tem uma densidade calórica muito grande, então a gente não percebe nem a quantidade a mais que a gente está comendo de calorias. E se a gente não fizer exercício, não se movimentar, depende do tipo de férias que a gente tem, pode ser ainda mais gritante essa discrepância, né, do quanto a gente gasta e quanto a gente come. Isso pode resultar em um desequilíbrio muito maior. E aí que tá, quanto que a gente vai estar disposto a mudar para conseguir ter esse equilíbrio, né? Se você fizer essa escolha de não fazer nada, você tem que saber que você tem um risco de ganhar 4 quilos, por exemplo, nesse pequeno período. E talvez, se você fizesse alguma coisa, talvez não engorde tanto assim. Por exemplo, em vez de eu não fazer nada, eu vou fazer um pouco de exercício nas férias. Não vai ser todos os dias, mas eu vou fazer umas 4 vezes por semana. Vou fazer, mesmo que seja diferente, para tentar gastar um pouco mais de energia, manter meu corpo um pouquinho mais ativo, porque eu sei que isso vai me ajudar a me controlar melhor, tanto psicologicamente, ajuda no autocontrole, então vai me ajudar a me recuperar mais rápido depois que eu voltar e talvez eu não engorde tanto assim. Ótimo, um ponto que podemos fazer. Isso é um tal do equilíbrio que algumas pessoas vão preferir esse limite do que outras, porque, por exemplo, se você não está disposto a depois, quando você voltar de férias, fazer uma restrição maior de novo, se esforçar mais para conseguir reduzir esses 4 quilos que você engordou, você vai precisar, então, amenizar isso nessas férias. Então, eu vou tentar também não comer em todas as refeições em excesso, vou tentar fazer assim, eu quero experimentar aquilo, mas aí na próxima refeição eu vou me alimentar de maneira mais saudável, vou fazer algumas compensações para que o tanto que eu aumentar de calorias não seja tão grande assim, para que eu não engorde tanto ou não engorde, mantenha mais ou menos o mesmo peso, ou se engordar vai ser pouquinho. Isso facilita bastante, porque aí depois eu não vou precisar fazer um déficit calórico tão grande para conseguir o resultado. Ou se você não se importa de recuperar um parte desse peso, tudo bem. Então tudo isso tem que ser pesado na balança para a gente considerar qual que é o seu equilíbrio, porque o equilíbrio, quando a gente fala, ele é relativo, porque vai depender do que você está disposto a fazer e qual equilíbrio que vai ser saudável para você. Para algumas pessoas pode ser que não beber nunca seja saudável e ela vai se sentir bem assim porque não é a prioridade dela. Para outras, talvez isso não seja aceitável, ela não vai se sentir feliz assim e ela não está disposta a abrir mão, então ela vai ter que pôr isso na balança. Às vezes tem limitações de saúde, porque às vezes você está com alguma doença que precisa realmente se esforçar mais, então você vai ter que escolher se você quer manter a sua doença controlada ou não. Eu acho que é importante que as pessoas façam suas escolhas com consciência e assim a gente atinge o nosso equilíbrio de maneira inteligente e constante, né, para que a gente tenha esse equilíbrio aí ao longo de toda a vida e consiga manter os resultados dos nossos esforços. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.